Você, assim como eu, ama viajar e tá querendo saber uma maneira de fazer intercâmbio e pagar pouco? Então fica nesse vídeo que eu vou falar pra vocês 5 maneiras de fazer intercâmbio de uma forma mais barata. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal e nesse vídeo, como eu falei, eu vou falar sobre formas de fazer intercâmbio que são mais baratas do que as convencionais. Algumas dessas formas eu já sabia e outras, pra fazer esse vídeo, eu acabei descobrindo, aprendendo e achei muito legal, então eu tô vindo aqui compartilhar um pouquinho com vocês. E a primeira de todas é o au pair, o famoso au pair que muita gente conhece, ele é o mais conhecido aqui dos que eu vou falar. O au pair é um programa de intercâmbio cultural em que você pode fazer em vários países para cuidar de crianças. Eu anotei aqui alguns países só para vocês terem uma ideia, mas são muitos, então não tinha como eu falar todos. Mas o principal é os Estados Unidos, acho que é um dos lugares mais procurados. Também tem muitos países da Europa, como França, Alemanha, Espanha, Holanda. Pode ser também no Reino Unido, pode ser na Austrália, então tem muitos lugares em que você pode ser au pair. E como eu falei, esse intercâmbio você vai para cuidar de crianças. Pode ser tanto homens quanto mulheres, mas tem uma idade máxima permitida, né? Então, dependendo do país que você vai, tem uma idade. Nos Estados Unidos pode até os 26 anos e 11 meses, ou seja, a partir de 27 anos não pode mais ser au pair. E na Europa o prazo já é um pouquinho maior, então até 30 anos dá para ser au pair nesses países. E quais são os outros pré-requisitos também, né? Para ser au pair você tem que ser solteira, tem que ter uma carteira de motorista no país que você mora, tem que tirar o PID, que vai ser uma carteira internacional, né, que você vai ter de motorista quando você chegar no país para você poder dirigir também. Tem que ter um ensino médio completo e um inglês intermediário. Eles vão avaliar esse seu inglês a partir da agência que você escolher, né? Tem muitas agências famosas, e aí eles vão avaliar seu inglês e vão falar se é um inglês suficiente. Mas já adianto que muitas pessoas são au pair e têm o inglês básico, então não é uma coisa muito difícil, não se assustem por causa disso. É uma coisa mais tranquila, mas exige que você também tenha um pouquinho de conhecimento na língua. Eu tô falando inglês por causa dos Estados Unidos, mas depende, obviamente, do país que você for. E aí, como é que funciona? Então, você precisa também, né, um dos requisitos mais importantes que eu esqueci de falar, é ter experiências com crianças. Agora, eu não lembro exatamente quantas horas são de experiência, mas eu acredito que seja no mínimo 300 horas. E não é nada complexo que você tem que ter sido registrado, nada do tipo. Você pode simplesmente cuidar de crianças desde que não seja da sua família, porque aí não conta como crianças a mais, né? Mas tem que ser pelo menos 3 crianças diferentes, de famílias diferentes. E aí você pede, né, pra pessoa, quando a agência ligar, pra pessoa confirmar que você realmente cuidou da filha dela, do filho dela por tanto tempo. E é assim que você comprova. Então não é nada super burocrático, né? Essa comprovação é tranquila. E aí, quando você tiver pago a sua agência, você vai entrar lá na plataforma, numa plataforma que eles têm onde vão ter várias famílias, elas vão ver seu perfil e se gostarem de você, vão entrar em contato com você e a partir daí vocês começam a conversar e você vai tirar todas as suas dúvidas, vai ver se realmente é um lugar que você quer ir, se é a família como você quer. Tem que perguntar bastante, né? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes nisso agora, posso fazer um outro vídeo sobre o intercâmbio de au pair. Mas enfim, depois que você contata a família, gostou da família, aí você só vai. E por que esse é um intercâmbio muito barato, gente? Esse intercâmbio você vai gastar muito menos do quanto que você vai receber. Primeiro eles vão pagar sua passagem de avião, né? Então você não tem que pagar sua passagem. Eu vou falar em específico para os Estados Unidos, tá? Porque é o destino mais procurado. Talvez mude alguma coisinha em alguns países da Europa, mas eu vou falar dos Estados Unidos. Então, nesse tipo de intercâmbio, você não tem que pagar sua passagem. Quando você chegar no país, você vai ficar 3 dias em um hotel pago, onde eles vão fazer algumas instruções, assim, sobre o programa com você. E aí você vai ser destinado para sua família. Você não tem que pagar aluguel, então isso já faz com que o intercâmbio seja muito, muito mais barato. E também a família paga a sua alimentação. Claro que se você quiser fazer algumas coisas no seu tempo off, sair no fim de semana e tal, você paga da sua parte. Se você for viajar, você paga a sua alimentação. Mas se você estiver lá no dia a dia com a família, eles vão pagar para você. E além disso também, algumas famílias não pagam, mas a maioria paga também o seu celular, a sua conta de celular. E muitas famílias te dão carro ou deixam você utilizar o carro da família, né? Já que você tem que levar a criança para os lugares. E aí pagam também a sua gasolina. E, por fim, uma das partes mais legais é que, além disso, você ganha um salário. Então, o salário não é muito alto, considerando o tempo, né, que as au pairs costumam trabalhar, mas o salário mínimo é de 195 dólares e 75 cents por semana. Então é um saláriozinho legal, as au pairs conseguem com esse dinheiro, né, e não tendo muitas contas para pagar, viajar aos Estados Unidos inteiro, muitos lugares dos Estados Unidos,
Muitas pessoas também economizam muito, ficam juntando bastante dinheiro para levar de volta para o Brasil. E assim, os gastos desse intercâmbio eu anotei para vocês verem, mas são muito pequenos comparado a tudo que você ganha. Você vai poder ser au pair, o mínimo que você tem que ficar é 1 ano. Se acontecer alguma coisa, se quiser voltar para o Brasil, você não vai ser impedido, mas não vai poder ser au pair novamente por conta disso. Mas você pode ficar até 2 anos se você quiser. Então você pensa o quanto de dinheiro que você vai ganhar nesse período, né? E aqui, lendo na minha colinha os gastos que você tem com esse intercâmbio, eu vou falar assim, é uma faixa, gente, entre uns 3 mil reais e 7 mil reais. É uma faixa ampla porque depende se você já tem, por exemplo, carteira de motorista, ou se você vai ter que partir do zero e tirar uma carteira de motorista, então tem algumas coisas que dependem um pouco. Mas aqui o que eu anotei, né, são os gastos principais, então, mais ou menos vai custar $500 da agência, isso dá em torno de R$ 2.620 com o dólar atual, $160 do visto de au pair, que é o visto J, que dá R$ 840, a CNH dá uns R$ 2.500, mais ou menos, depende da cidade que você vai tirar, se você não tiver, o passaporte R$ 250, o PID, que é aquela permissão internacional para dirigir que eu comentei, custa entre R$ 150 e R$ 300, e aí, depende então se você já tem um desses itens ou não, vai ficar entre 3 a 7 mil reais e você em 1 mês e pouquinho de au pair já recebe tudo que você investiu de volta. Número 2, intercâmbio barato que você pode fazer é com o visto Working Holiday Visa. Então, esse visto depende da sua nacionalidade, né? Eu vou falar para quem é só brasileiro. Quem tem uma cidadania dupla, quem também é, por exemplo, cidadão português, cidadão italiano, vão ter muitos mais países que vai se aplicar esse Working Holiday Visa. Mas eu vou falar só dos brasileiros, porque eu acho que engloba a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Então, lembrando, esse visto, ele é um visto diferente do visto de turista que você tem que tirar. E você, sendo brasileiro, pode ir para 3 países com esse visto, que são Alemanha, França e Nova Zelândia. Você vai poder, assim que você tiver esse visto, ficar até 1 ano em um desses 3 países que eu falei. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o que você quiser. Então, se você quiser, você pode só estudar, pode só turistar, ou você pode fazer esse intercâmbio ser mais barato e pode trabalhar. Então, por isso que é um intercâmbio também mais barato. Para você trabalhar, tem algumas exigências, então lendo aqui na minha colinha, normalmente você vai poder ficar só 3 meses em cada trabalho, não pode ficar um tempo muito longo, né, para não criar nenhum vínculo, porque é um visto limitado de somente 1 ano também. E você tem que ter entre 18 e 30 anos para poder aplicar para esse tipo de visto específico. Além disso, também você não pode levar nenhum agregado com você. Então, por exemplo, se você tem um namorado, se você tem um marido, enfim, você não vai poder levar ele com você nesse visto, ele vai ter que aplicar para o próprio visto dele, então cada um aplica por si. E aí você vai e faz o que você bem entender por 1 ano nesse país. Informações importantes sobre esse visto: você não vai ser exigido em nenhum momento a saber falar as línguas desses países, então você pode ir sem falar a língua desses países. E você vai ter que comprovar também um dinheiro na sua conta bancária. Depende aí do país, por exemplo, na Nova Zelândia são dólares neozelandeses, e no caso dos países da Europa é o euro, né? Mas é mais ou menos em reais uns 15 mil reais que você tem que comprovar em conta para mostrar que você, se não arrumar um trabalho, vai ter como viver lá e tudo mais. Não quer dizer que você vai gastar esse dinheiro, mas você precisa ter esse dinheiro na sua conta, então é um dos pré-requisitos. E também, para alguns desses programas, tem algum número de vagas por ano que eles aceitam de vistos. Então, não é também totalmente limitado, vai todo mundo que quiser esse visto, então tem algumas vagas. Para saber um pouco mais sobre isso, eu aconselho vocês a realmente procurar específico, né? Work Holiday Visa França, por exemplo, se você quiser entrar num site oficial e realmente ver certinho como que funciona. Mas eu achei muito legal, esse é um tipo de intercâmbio mais barato que eu não sabia mesmo que existia. Número 3, estudar e trabalhar legalmente. Quais países que podem? Infelizmente, tem muitos países como os Estados Unidos em que se você vai lá para estudar inglês, você não pode trabalhar, não é permitido. E isso faz com que o seu intercâmbio seja mais caro, porque você não vai poder ganhar nenhum dinheirinho ali e vai só estar desembolsando, né? Vivendo num outro país com uma moeda que normalmente é mais cara e pagando uma escola de inglês. Então é muito legal quando a gente fica sabendo de países que deixam a gente trabalhar legalmente. E aqui eu vou trazer para vocês quais são esses países. Então, primeiro de todos, Irlanda. No caso da Irlanda, eu anotei aqui, você tem que ter pelo menos um curso de 25 semanas para ser elegível para trabalhar. Então, se você vai para Irlanda e fala, só vou fazer um curso de inglês de 1 mês,
você não vai poder trabalhar porque é um curso muito pequeno. Se você fechou um curso de 25 semanas, aí 24 semanas na realidade, que dá 6 meses, você já vai estar elegível para poder trabalhar lá. Uma das exigências no caso da Irlanda é comprovar que você tem 3.000 euros na conta bancária, que essa é uma partezinha bem chata, mas também não quer dizer que você vai usar esse dinheiro, ele só tem que ser lá mostrado para eles verem que você tem, caso você não arrume um trabalho. E aqui também você pode trabalhar 20 horas semanais na Irlanda, e quando você estiver de férias da escola, você pode trabalhar um pouquinho mais, 40 horas semanais. E quanto que é o salário mínimo que ganha na Irlanda neste momento, 2021, que eu pesquisei para vocês? O salário mínimo é de 10,2 euros e 20 centavos, não sei como é isso em euro, mas enfim, esse é o valor de salário mínimo por hora na Irlanda. E também uma informaçãozinha legal que você pode ficar até 2 anos com esse tipo de visto. Segundo país é o Canadá, porém o Canadá, no caso, você não pode trabalhar se for somente para estudar inglês. Você vai poder trabalhar legalmente se for um estudo de algum curso profissionalizante, então uma graduação ou uma pós-graduação. No caso do Canadá, você tem que estar matriculado nesses cursos com uma duração mínima também de 24 semanas, então de pelo menos 6 meses, para poder falar, tá bom, então essa pessoa se matriculou aí, ela vai dar 6 meses, então ela pode trabalhar. Agora, o terceiro lugar, Nova Zelândia. Então, na Nova Zelândia, você pode trabalhar até 20 horas semanais. Você pode trabalhar, se você estudar a partir de 14 semanas, então um tempinho um pouco menor do que os outros países, então você quer fazer um intercâmbio menorzinho, né, de 14 semanas, aí 3 meses e pouquinho, menos de 4 meses. Aí a Nova Zelândia pode ser um lugar melhor para você, porque você já vai poder trabalhar e não poderia, por exemplo, na Irlanda ou no Canadá. O salário mínimo 2021 é 20 dólares neozelandeses por hora, e também você pode ficar até 4 anos no país com esse tipo de visto. Próximo país agora, a Austrália, pertinho da Nova Zelândia. Na Austrália também pode trabalhar enquanto você estuda por até 20 horas semanais e quando está de férias, 40 horas semanais. Eu pesquisei aqui, a duração mínima do curso é de 12 semanas para você já poder trabalhar, então fechou esse curso de 12 semanas já pode. E o salário mínimo é de 19,85 dólares australianos por hora. Esse é o valor atualizado de 2021 e você pode ficar até 2 anos na Austrália com esse visto de estudante. O último país aqui da lista é Malta. Então, em Malta, o estudante ele pode começar a trabalhar só se ele já tiver feito 13 semanas de curso. Isso é o que difere dos outros países, porque nos outros, se você já foi lá e já fechou que você vai estudar 6 meses, você pode começar a trabalhar desde o início, né? Não precisa esperar terminar esses 6 meses. Já em Malta, o estudante só vai poder trabalhar assim que ele tiver terminado 13 semanas de curso. Então, por 13 semanas, ele tem que ter o dinheiro dele lá certinho para sobreviver, porque ele não vai poder trabalhar até dar 13 semanas de curso. Outra questão também em Malta que dificulta um pouquinho é que você vai poder trabalhar 20 horas semanais, independente de ser férias ou não. Então, eles não aumentam o tempo, né? Nos outros países, você, quando tá de férias, pode trabalhar mais tempo. Aqui em Malta, não. Sempre vão ser 20 horas semanais. E aqui, caso o seu curso de idiomas acabe, você queira continuar trabalhando em Malta, por exemplo, você pode tentar pedir, né, uma permissão de trabalho, que custa mais ou menos 250 euros, e vale por 1 ano. Então, uma opção aí para quem quiser tentar ficar em Malta mesmo depois que acabou o curso de idiomas, né? E qual é o salário mínimo de Malta? Eu pesquisei aqui 2021, 196,17 euros semanais em média. Número 4 de intercâmbios mais baratos está o intercâmbio voluntário. Aqui eu vou falar de um programa que eu amei. Eu não sabia que existia e eu fiquei muito feliz de saber, que é o Road Packers. Então, esse programa é muito legal. É assim, gente, é um aplicativo no celular, você vai lá, escreve Road Packers e aí você baixa o aplicativo. Nesse aplicativo, então, vão aparecer lugares do mundo inteirinho. Então, assim, foi criado até por brasileiros, uma curiosidade. Mas o mundo inteiro aderiu. Então, assim, vai aparecer para você de vários lugares do mundo oportunidades em que você pode trocar o seu trabalho por uma moradia e alimentação. Então, como funciona? Por exemplo, você está lá rolando a página e aparece: uma oportunidade na Austrália. Estou precisando de uma pessoa aqui no meu hostel para ficar como recepcionista. E aí, você não vai ganhar nada com isso. Você vai ter que pagar sua passagem para lá, mas você não vai ter que pagar o lugar. Então, você vai ficar no hostel de graça e vai ganhar muitas vezes alimentação. Isso tá definido lá, mas a maioria dos que eu vi aqui no aplicativo ganhava alimentação também, muitas vezes do dia inteiro. Então imagina que legal, gente, uma oportunidade, você quer conhecer um país, não tá com dinheiro para poder ficar muito tempo, às vezes você vai, né, para um país assim e consegue
curti bastante, porque a maioria das oportunidades que eu vi, né, nesse aplicativo, você trabalhava, assim, 20 horas semanais, então você tem bastante tempo para curtir o país. Vi muitos relatos no YouTube também de pessoas que foram para vários países diferentes nesse tipo de programa e é muito legal. E você não paga nada para ver as oportunidades. Agora, se você gostou de um lugar e falou, quero falar com a pessoa que fez esse anúncio aqui, quero ir para esse lugar, quero falar com essa pessoa. Aí você tem que pagar para entrar em contato com a pessoa, R$ 49,90, dura por um ano, e aí por um ano você pode falar com quem você quiser lá no aplicativo. E é muito legal porque aparecem coisas assim que eu achei muito diferentes. Eu vi um negócio que era tipo, preciso de alguém pra cuidar do meu camelo, não do meu camelo, né, da minha criação de camelos aqui no deserto do Saara. Aí tinha um outro que era um castelo que ficava na França, que precisava de alguém pra jardinagem do castelo, e aí você ganhava um quarto do castelo pra ficar enquanto você fazia isso. Normalmente não são intercâmbios que você faria por muito tempo, né? Eles precisam de pessoas, normalmente são semanas, assim, semanas a poucos meses. Mas tem de tudo lá. Então, assim, você pode chegar a achar alguma coisa que você fique muito tempo também no lugar. E é uma maneira de você realmente fazer um intercâmbio mais barato e visitar muitos lugares sem gastar muito dinheiro. Lembrando que também tem aqui no Brasil, muitos lugares do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, no Nordeste. Achei vários no aplicativo que você também pode ir lá se quiser conhecer e ficar um tempo se hospedando de graça, né? E conhecer o lugar. Por fim, e não menos importante, o cruzeiro da Disney. Esse daqui é um pouquinho diferente, porque não é muito bem um intercâmbio, mas é mais assim, uma maneira de você viajar bastante e ganhando dinheiro, né? Sendo de graça essa sua viagem. Então, como é que funciona, gente? Eu dei uma boa pesquisada nisso, não é uma coisa que eu já tinha ouvido falar, né? Então, pesquisei bastante para entender. Se vocês souberem mais informações do que eu vou falar, deixa aqui nos comentários também. Mas eu achei bem interessante. Porque, pelo que eu li, né, o cruzeiro da Disney, você vai... a Disney, primeiro, que não vai só pra Orlando esse cruzeiro. Eu achava isso a princípio, né? Vai pra vários países. Então, isso eu achei bem bacana. E nesse cruzeiro, eles precisam de pessoas pra várias funções, né? Desde pessoas que vão limpar, arrumar, pessoas pra ficar no bar, pessoas pra fazer a recreação com as crianças. Então, muitas pessoas, eles precisam, né, de diferentes funções ali dentro. E aí, você precisa ter um inglês. Eles falam fluente, mas eu já vi pessoas em vídeo falando que não era inglês fluente, mas era já um avançado bom, que já deu pra trabalhar lá, foi aceito. Mas você precisa ter um inglês muito bom, já que você vai lidar com muitas pessoas o tempo todo. E aí você vai ficar no navio. É um período entre 4 e 6 meses que você fica lá no navio. O pessoal fala que eles trabalham bastante, que assim, é praticamente 7 dias na semana, né? Porque mesmo que você tenha uma folga, você tá lá no navio, você não sai de lá do seu ambiente de trabalho. Então precisou de alguma coisa, alguém te chama e você fica lá trabalhando bastante. Mas depois disso você recebe um período, né? Se eu não me engano, era 1 a 2 meses que você podia ficar no navio sem trabalhar. Então eu achei muito legal isso. Você conhece muitos lugares, né, do mundo todo fazendo esse tipo de intercâmbio. E você acaba conhecendo muitas pessoas, aprimorando com certeza a sua língua também, né? Sem contar os lugares que você vai conhecer. Em relação ao salário, eu vi que era a partir para as funções mais básicas, assim, de $2.000. Então também achei um salário bem legal e bem bacana para quem se interessar em se jogar no mundão e conhecer vários lugares ganhando um dinheirinho em dólar. Então, bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe aqui alguns dos tipos de intercâmbio. Tem mais tipos, então se vocês quiserem aqui, comenta para uma parte 2, mais intercâmbios baratos que vocês querem saber que dá para fazer. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.